Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, então glória a Deus, misturado com aleluia. Eu queria trazer uma reflexão sobre o sentido da vida sem Deus. Você já fez essa pergunta? Qual é o sentido da vida sem Deus? Porque você sabe que tem muitas pessoas que não crê em Deus. Para quem não crê nessa divindade, nesse Deus, nesse eterno, no Criador de todas as coisas, o sentido da vida geralmente é construído a partir de quê? De objetivos pessoais, relacionamentos, conquistas, famílias, trabalhos, conhecimentos ou felicidade. Nesse entendimento, cada pessoa procura criar seu próprio propósito. Cada pessoa procura criar seus próprios propósitos. Entenda e compreenda. Porém, muitas pessoas acabam se perguntando para si mesmas: por que eu estou aqui? Qual o significado de tudo isso? Porque eu estou aqui nessa terra. Qual é o significado dessas coisas? Por que viver? Não estou entendendo. Será que tem alguma coisa além disso? O que acontece quando esta vida acaba? O que será que acontece quando os meus olhos se fecham? O que acontece? Você conhece alguém que pensa desse jeito? Pois é, mesmo alcançando sucesso, riqueza ou reconhecimento, ainda pode existir um vazio enorme no seu interior. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o nosso conhecido Salomão. Quem conhece Salomão, ele observou ao experimentar tudo aqui na terra, riqueza, como ele tinha riqueza, prazeres, meu Deus, é só você ler as cartas dele. E poder, meu Deus, o homem era poderoso demais, segundo a época dele. Ele até escreveu o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Quem escreveu? O famoso Salomão. Ele percebeu, meus queridos, que nada deste mundo aqui, sozinho consegue preencher completamente o coração humano. Ele começou o capítulo, terminou o capítulo. É só você ler esse livro abençoado. Agora, qual o sentido da vida com Deus? Ai, meu Deus, é tremendo, é muito massa. A Bíblia ensina que fomos criados por Deus e para Deus. É por isso que Deus nos fez imagem e semelhança dele, para adorá-lo, somente a ele. Está escrito assim: tu nos fizeste para ti. O nosso coração não encontra descanso enquanto não repouso em ti, em Deus. Com Deus, a vida ganha, meus queridos, um propósito que vai além das circunstâncias da vida. Conhecer ao poderoso, ao nosso Deus, amar a Deus, servir a Deus e ao próximo, refletir o caráter de Deus, viver com esperança eterna. Oh, glória a Deus. Jesus declarou lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Essa é a palavra do nosso mestre, dos mestres, que deixou para mim e para você. Isso, meus queridos, não significa de jeito nenhum ausência de problema, de hipótese alguma, mas a certeza de que a vida possui propósito, direção e esperança em Deus. Sem Deus, a vida pode ser comparada a um barco sem bússola. Ele até se move, mas não sabe para onde está indo. Já com papai, com o nosso Criador, a vida continua sim, enfrentando tempestades, sim. E como iremos enfrentar a tempestade? Mas existe sim um destino, um propósito, a presença do Senhor conduzindo a nossa jornada, a nossa história, porque nós temos um escritor que escreve a nossa história. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. O maior sentido da vida, meus queridos, não é apenas viver muitos anos, mas viver para aquele que nos criou. Quando encontramos o nosso Deus, não apenas
descobrimos quem Ele é. Aleluia! Descobrimos também que nós somos para Ele o que existimos. Pois é. Portanto, se você quer ter o sentido da vida, conhecer a Cristo, medite nas Santas Escrituras, porque você precisa conhecer o Criador, o teu Criador, e você só vai conhecer se você tirar um tempo para meditar nas Santas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Medite, porque existe um Criador que criou todas estas coisas. É só você olhar para o lado, é só você olhar para o teu redor, é só você olhar para o universo, é só você olhar para as árvores, é só você olhar para você. Como deve ser maravilhoso esse Deus, como deve ser, Ele é. É só você se olhar no espelho e você ver características especiais que Deus colocou em você. Você é único, você é única, não existe dois igual, só existe um. Sua identidade é única. Deus te ama e procure conhecer quem é o Criador dos céus e terra, porque verdadeiramente a vida com Deus tem muito sentido. Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos celestiais em nome de Jesus e um cheiro no teu coração.